Saudações a todos vocês, a MIBcast de hoje. Vamos falar sobre algo muito importante e, de certa forma, que gera alguma certa tensão que vai ser quebrada hoje para vocês. O MIBcast hoje nós vamos receber o Dr. Ciro Mendes, que já foi ex-presidente da MIB 2018-2019, gestão, e hoje é o atual presidente da Comissão de Prova de 2022. Quem veio tomar café comigo hoje, Dr. Ciro, muito prazer. O prazer é meu, Caio. É sempre um prazer revê-lo, né? E mais ainda nessa circunstância de poder esclarecer o que é que a gente está preparando para a prova de título de especialista em medicina intensiva adulto para o próximo mês de novembro, né? No CBMI desse ano. E a intenção é que nós façamos uma prova a mais justa possível. Na realidade, o intuito da prova é que a gente discrimine adequadamente quem a comunidade de intensivistas brasileira escolheu para ser os seus pares. Ou seja, quem é que o intensivista brasileiro vai chamar de esse é um intensivista igual a mim. Esse é o intuito da prova. E, para isso, a gente tem que dar o melhor instrumento possível para que a comunidade de intensivistas, que é representada pelos avaliadores, que participam da prova de título, particularmente na fase prática da prova, né? A gente tem, da comissão de título, a nossa função é entregar o melhor instrumento para que esses avaliadores possam discriminar apropriadamente quem eles vão chamar de meu par intensivista. Esse é o intuito da prova. E aí a ideia é que a gente faça uma prova justa, que efetivamente permita essa discriminação. Para falar de prova, dessa forma que a gente começou agora, entendendo dessa forma, sempre que a gente fala de prova, o primeiro sentimento que bate em cada um que está pensando em fazer é um medo danado de realizar essa aprovação. Todo mundo tem medo de prova. Sim, é inacreditável isso. E a ideia do MIBcast, como todo MIBcast, ser informal, ser tranquilo, é tirar qualquer tipo de medo, tirar qualquer tipo de dúvida desse candidato que vai prestar a prova para ser par, né, como intuito principal. Como é que a gente faz com que esse medo se esvaia? Como é que eu posso deixar esse candidato mais tranquilo, que ele vai estudar e vai fazer uma prova da maneira mais calma e tranquila, sem ter necessidade de ter medo do seu resultado? Uma coisa que eu posso garantir de antemão para quem for fazer a prova é que as pessoas que se prepararam e que têm uma formação adequada em medicina intensiva e estudaram, obviamente, né? Precisa estudar, porque qualquer prova, ninguém gosta de fazer prova, porque ninguém gosta de ser testado, principalmente um profissional formado, né, que já passou por toda uma formação, o residente em particular, geralmente não gosta de ser testado porque teme que possa ser indevidamente avaliado. Isso é natural. Mas o que eu posso garantir é que nós estamos fazendo o maior esforço possível para que a prova seja absolutamente justa. Lógico que, por maior esforço que nós façamos, e nós somos humanos, todo humano, a condição de erro é inerente à nossa capacidade cognitiva elevada. Não existe maneira de você ser humano sem ter que errar. Então, a gente está... Mas, de qualquer forma, nós estamos tentando, ao máximo possível, eliminar qualquer tipo de erro para que a prova seja justa. E o que é que nós entendemos por prova justa? É aquela prova que discrimine adequadamente o indivíduo que tem formação e que se preparou para a prova daquele que não se preparou ou que não tem uma formação adequada. É simples assim. Que é o real intuito de qualquer prova, né? Sim. A ideia maior não é deixar a pessoa que prestou e que não conseguiu o resultado se sentir mal. Sim. E sim que ela entenda que não conseguiu o resultado, basicamente foi... Porque não se preparou. Porque não se preparou adequadamente ou, naquele momento, não atingiu a expectativa que a comissão ou os pares estão esperando dela. E, para isso, a gente tem que evoluir. E, obviamente, não é só o candidato que tem que se preocupar, não é só o candidato que tem que estar atento, e sim a gente mesmo, que vai realizar a prova, que vai montar esse certame, de certa forma, assim, por dizer. Mas
voltando para essa lógica, a gente teve uma evolução muito grande. A gente tem prova de título há quanto tempo? Mais A ou prova menos. de título da MEB já existe, acho que, não me lembro exatamente quanto. A grande mudança na prova de título ocorreu em 2009. 2009. Quando a gente implantou a parte prática da prova, a estação de habilidades, né? Essa foi a grande marco, assim, um grande paradigma que foi quebrado, foi quando a gente instituiu a prova A prática. prova prática, na verdade, foi algo que tornou a prova da AMIB, a prova do médico intensivista, como eu posso dizer, um pouco mais especializado. Voltado para aquelas habilidades necessárias O do que é que intensivista. acontecia antes disso? Quando só existia a parte teórica. E isso é nítido. A gente via que a taxa de aprovação de quem tinha formação específica em medicina intensiva, por exemplo, um residente que tinha feito medicina intensiva, e alguém que não tinha sido formado em medicina intensiva de maneira formal, digamos assim, né? Não tinha residência, não tinha nenhum tipo de preparo, que tinha aprendido medicina intensiva ou estava aprendendo medicina intensiva na prática diária, que era comum naquela época, né? Um pouco antes disso, a prova não discriminava. Sim. A prova, por exemplo, o indivíduo que era oriundo de uma residência e aquele que não tinha nenhum tipo de formação específica tinham a mesma taxa de aprovação. No ano em que nós instituímos a prova prática, isso mudou radicalmente. Drasticamente. A diferença foi nítida. A taxa de aprovação dos residentes foi muito maior do que aqueles indivíduos. O que prova que você sem pensando em atualizar, porque essa é a ideia principal de todas as comissões, todas as ideias de todo ano, quando a gente tem uma nova gestão, a ideia é atualizar e melhorar a prova. Sim. Né? Então, desde 2009, né, que foi o marco aí da prova prática, até hoje a gente teve uma evolução tremenda de como a gente faz a prova e o quão mais justa é a prova para aquele que a gente realmente busca aprovar, que é o que tem não só a capacidade teórica, cognitiva para fazer uma prova teste, uma prova né, basicamente de conhecimentos adquiridos, mas também habilidades, que é o que a gente também busca testar. E, sem dúvida nenhuma, esse receio de realizar uma prova dessa com tantas medições, né, fica um pouco menor, já que você fala, poxa, eu posso não ter tanta habilidade neste ponto, porém eu vou contrabalancear com os outros. Isso é uma outra preocupação da prova, né? A gente tem, por exemplo, um examinando, ele não é examinado por um único indivíduo. Só um examinador. Nós colocamos 2 examinadores, justamente para balancear esse. Sim. Se o indivíduo é mais austero na avaliação, e isso é compensado por um que é mais, digamos assim, flexível. Sim. E uma mudança que nós fizemos nessa prova, e era uma coisa que eu sempre defendia e defendo, é que, na realidade, quem tem que avaliar se o indivíduo pode ou não, ou deve ou não ser intensivista, não é a comissão de título, não é a direção executiva da AMIB, não é o conselho consultivo, não é nem a assembleia de representantes. São aqueles indivíduos que representam a AMIB, né, a comunidade de intensivistas brasileiros, que são exatamente os examinadores da prova prática. São eles que têm a capacidade, pelo menos é a melhor amostra que nós podemos colher do que são os intensivistas brasileiros. Né? Porque, por exemplo, a comissão de título é uma amostra viciada, enviesada. Né? Nós somos uma parte da comunidade de intensivistas. A melhor amostra que a AMIB pode pegar para avaliar quem eles vão chamar de pares é exatamente aquele grupo de examinadores que a gente reúne lá durante o Congresso Brasileiro para fazer a prova prática. E aí o intuito é que eu sempre defendi que esses avaliadores tenham a maior liberdade possível para que eles possam fazer essa discriminação. Lógico que... Dentro das regras. Exato. E aí mas... a gente estabeleceu... Isso é difícil de fazer. Como é que você vai objetivar uma coisa que é subjetiva? Né? Exato. Porque é o que eu digo. Quando a pessoa que é intensivista, que entende o assunto, ela consegue discriminar quem não é intensivista ou quem não entende do assunto em 3 ou 4 frases, às vezes. Você diz, esse sujeito aí não entende muito do que está falando.
E para isso às vezes é inclusive muito subjetivo essa sensação. Então a gente encontrou uma maneira de tornar objetivo, porque você vai pegar essa sensação, né, essa impressão e ter que transformar num número, num score. Sim. Isso é complicado. Exato. A gente, mais ou menos, que encontrou uma solução para fazer isso, né? Deixando um pouco... E aí tinha também, por outro lado, os críticos dessa liberdade diziam que, olha, não é, mas nem todos têm essa capacidade, às vezes a pessoa não tem na cabeça bem definido o que é que deve ser testado, e o que é que nós vamos mudar também em relação a isso. Nós vamos fazer um curso para os avaliadores. Eles vão ter um curso que vai treiná-los para poderem usar o aplicativo na avaliação, que agora vai ser eletrônico, né, com tablet. Perfeito. Mas, concomitantemente a isso, durante esse curso, eles vão também aprender, vão receber instruções a respeito de como é que a avaliação vai ser feita, como é que eles devem, inclusive, se portar, né, em relação ao candidato. O candidato tem que ficar tranquilo. Outra coisa também que eu chamo a atenção sempre é que o avaliador não pode querer fazer, ou deve fazer qualquer coisa que abale emocionalmente o candidato. Sim. Isso é inaceitável. Tanto que existe uma proposta até da comissão de mensagens para Sim, o candidato mais estimulantes, mais inclusive para os próprios avaliadores, nós vamos colocar botãozinhos, o avaliador diz, olha, eu torço por você, não posso lhe ajudar, mas torço por você. Não posso interferir nele. Isso, de certa forma, também ajuda a tirar a seriedade, a austeridade que você teria ao ver um examinador. Isso. E, de certa forma, te deixa um pouco mais tranquilo ao realizar essa prova. A ideia é essa. A ideia é tirar todos os fatores que possam atrapalhar o candidato, né? E testar exatamente o que a gente está querendo testar. Né? Ninguém está querendo testar o emocional, nem se o sujeito está abalado ou não. A gente está querendo testar se ele sabe ou não método intensivo. É esse o intuito. E aí a gente tem que afastar esses complicadores aí, né? Como, por exemplo, o abalo emocional que provoca uma prova dessa. Né? As pessoas, às vezes, estão colocando em risco a vida profissional delas. Só de a gente falar isso aqui no AmibCast já deve abalar bastante gente. Às vezes a pessoa está dependendo do título para conseguir um posto de trabalho. Sim. Isso é uma coisa séria. E é o que eu digo, a gente não pode atrapalhar essa pessoa. No máximo que a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer é deixá-la à vontade e a mais tranquila possível para que ela possa externar as suas capacidades, né? Dessa forma, a gente pode já preparar o candidato e falar assim, candidato, vá tranquilo. Você estudou, você buscou, nós vamos tentar fazer a prova mais justa possível e, principalmente, deixando você passar o seu conhecimento de uma maneira em que não haverá uma pressão tão grande quanto você pode imaginar. Mais do que ele próprio. Já tem a pressão sua, já basta a pressão sua. Falando nisso também, é importante a gente frisar que muita gente deixa de realizar a prova, até colegas que fazem a residência deixam de realizar a prova, até por medo dessa aprovação. Eu fiz residência, sou intensivista, vou lá fazer uma prova que, de certa forma, pode me desmerecer. Não vou fazer isso. Qual é a vantagem para esse residente realizar essa prova numa associação que nem a nossa, que nem a AMIB? Em princípio, quem fez a residência pela Comissão Nacional de Residência tem duas maneiras de se adquirir o título de especialista. Né? Uma é fazendo uma residência médica vinculada à Comissão Nacional de Residência Médica, e a outra é fazendo a prova de título das associações. Isso funciona com qualquer tipo de especialidade médica no Brasil. E, em tese, o residente que fez a residência CNRM não precisaria fazer. Sim. Então, qual é a vantagem do residente fazer? É fortalecer a especialidade, é fortalecer essa comunidade. A comunidade. Exatamente. A associação. Porque quanto mais intensivistas houver, mais intensivistas capacitados, em que os clientes, quem são os clientes intensivistas? Os médicos, os nossos colegas médicos ou profissionais de saúde que usam o nosso serviço com seus próprios, fornecendo os seus próprios clientes, né?
os pacientes, de maneira geral, os familiares. Então, essa exposição, digamos assim, do que é o intensivista, isso é importantíssimo. A gente viu isso aí na pandemia. As pessoas não tinham noção do que era um intensivista, como é que funcionava um UTI, o que era. Hoje em dia todo brasileiro sabe o que é um ventilador mecânico, um ventilador com artificial, sabe o que é um intensivista, qual é o papel do médico que trabalha na UTI, o que é uma UTI. A maioria dos brasileiros teve contato com esse problema, infelizmente. Ou felizmente, nesse aspecto, né, assim, de eles saberem hoje o que é um intensivista, o que é uma UTI. E isso é importantíssimo para a especialidade. Por que quando uma pessoa vai operar a cabeça ou o coração, ela não procura qualquer outro indivíduo que não seja um neurocirurgião ou um cirurgião cardíaco, né? Porque ela sabe que aqueles indivíduos, com aquela formação, são os melhores médicos para aquele fim. Cuidar do sistema da cabeça, do sistema nervoso central dela ou do coração. E todo mundo sabe disso. Ninguém procura um cirurgião geral de abdômen para operar a cabeça. E vice-versa também. Ninguém procura um neurocirurgião para fazer uma cirurgia de apêndice. Porque sabe que não é aquela especialidade. E a mesma coisa tem que acontecer com o intensivista. Quando alguém procura uma pessoa para trabalhar numa UTI, ou quando alguém procura uma UTI para se internar, ele tem que saber que ele tem que se internar numa UTI onde haja indivíduos capacitados, treinados e habilitados para exercer aquela função. E quanto mais essa exposição houver, e isso aí passa por fortalecer também a comunidade de intensivistas que é representada pela AMIB, né? A AMIB é uma associação, como já diz. Então, quando você termina a sua residência no hospital, sei lá, das clínicas, Hospital Universitário Lauro Vanderlei, em João Pessoa, você faz parte da comunidade dos ex-residentes de medicina intensiva do HU, Lauro Vanderlei. E é diferente de você fazer parte de uma comunidade de intensivistas nacionais, como é o caso da AMIB. Entendeu? Dessa forma, a gente consegue ressaltar a importância da prova e da titulação para você tornar mais homogênea essa amostra e fortalecer a própria associação, que busca sempre mais sanar os interesses, as dificuldades que tem o intensivista na sua prática diária. Né? Exatamente. A AMIB é o interlocutor oficial, junto aos órgãos governamentais e às outras instituições, dos intensivistas brasileiros. É a representante. Não existe nenhum outro. Né? Para você, como intensivista, dialogar junto ao governo federal, ao governo dos estados, à prefeitura, em princípio, você faz isso por meio das associações, da associação científica, né? Ou seja, a AMIB nacionalmente ou as suas regionais. Então, é importante fortalecer a associação, porque quanto mais fortalecida for a AMIB, mais se fortalece a especialidade também. E isso implica em defesa profissional, né, posto de trabalho, melhores salários, melhores honorários e assim por diante, melhores condições de trabalho, que a AMIB também briga por isso. Lógico que nas limitações que uma associação científica tem. A AMIB, por exemplo, não é um sindicato. Sim. Ele não pode brigar por salário efetivamente. A gente pode defender, pode mostrar a nossa indignação muitas vezes, mas a AMIB não tem poder de interferir, principalmente em mercado, né? Quem interfere no mercado é exatamente a especialização, fortalecer a especialidade. Então, uma coisa está interligada à outra. Quando você fortalece... Indiretamente, ela tem esse poder, né? Se você tiver com uma união se você tem todos poder os intensivistas, já que tem um poder de conseguir ter essa capacidade de ser algo que abrange mais e consegue contemplar melhor os intensivistas, dessa forma, você sendo uma influenciadora, você tem um poder grande para... Né? Não tem poder legal, mas tem poder legal, mas tem poder factual, com certeza. Sem dúvida. A AMIB tem diversos braços voltados a isso, né? Mas é o que eu digo, isso é uma coisa que tem que vir de baixo para cima. Sim. Primeiro, a gente tem que formar uma massa crítica de especialistas. Por que na Austrália os intensivistas são absolutamente respeitados por todos
todos que eu digo todos, a comunidade população leiga, a no população e todos os demais profissionais de saúde, porque eles são bastante especializados, são muito bons no que fazem. Então, a gente tem que formar essa massa crítica no Brasil. O intensivista, você tem que saber, tanto o cirurgião que opera a cabeça do indivíduo, quanto o cirurgião cardíaco que vai levar o seu paciente em pós-operatório para a UTI, ele tem que diferenciar, diz, olha, quando eu coloco o meu paciente no pós-operatório, naquela UTI A, é diferente quando eu coloco nessa UTI B. E aí ele vê, na UTI A, o pessoal é tudo ex-residente, tem título de especialista, tem boa formação. Na UTI B, o pessoal não teve essa formação. Não tem tanta especialidade. Então, quando isso acontece, você já fortalece, né, o intensivista. E aí, quanto mais gente tiver essa titulação e a formação específica, o que a gente tem observado é que esse último ano aí, depois da pandemia, a procura pela especialidade, sei lá quantas vezes, aumentou exponencialmente aí. Você percebe que nesse período de transição, a ideia era até unir, se fosse possível, nesse bate-papo também a comissão formadora, para também falar sobre isso. A gente teve uma mudança crítica de como a residência vai formar o intensivista. Então, a gente tinha um processo que vinha de um pré-requisito, né? Uhum. Você tinha 2 anos de terapia intensiva após esse pré-requisito, seja clínica médica, cirurgia, neurologia, etc. Hoje a gente tem um acesso direto, né? O que mostrou também um grande aumento na procura da especialidade, né? E, ao mesmo tempo, um grande desafio para os centros formadores, né? Para os centros formadores de residência, de conseguir criar esse projeto de montar um intensivista da sua base, saindo da faculdade até a sua formação para o mercado de trabalho. O que essa mudança pode afetar também a prova teórica, a prova de título, teórica não, a prova de título de terapia intensiva? Então, deixa eu contextualizar aqui para a gente, porque no fim das contas tudo se interliga. Sim, né? Tudo se interliga. Então, essas mudanças que houve em relação à formação de acesso direto para acesso indireto, surgiram de uma necessidade, que era uma coisa que a gente já... A primeira mudança surgiu da minha gestão. Naquela época, nós fomos convocados pela Comissão Nacional de Residência Médica, que tinham interesse em uniformizar os currículos, né, as matrizes de formação. Nós fomos a reuniões em Brasília, eu pessoalmente fui, e aí eles disseram, olha, a gente precisa estabelecer uma matriz que seja comum, né? Não pode ser diferente a formação do intensivista da Comissão Nacional de Residência Médica e do intensivista que se forma nos centros formadores amigos. Certo. E nós concordamos absolutamente e achamos bem-vinda a iniciativa, fizemos uma assembleia, nós fizemos uma votação, e aí foi, naquela época, votado para que o acesso fosse direto em 4 anos. E a Comissão Nacional de Residência Médica iria fazer a mesma coisa também. Só que aí surgiu a pandemia. Uhum. E aí o que se observou é que houve uma mudança de postura da Comissão Nacional de Residência Médica, porque também houve mudança do governo, né? Mudanças durante a pandemia, e aí a ideia é que se formasse em menos tempo o intensivista, em 3 anos, que é uma coisa que nós tivemos que nos acomodar, apesar de ser também, digamos assim, discutível, né? Qual é o melhor tempo para se formar um intensivista, 4 a 3 anos. Lógico que quanto mais tempo, melhor. Mas aí isso passa também pelo que é factível. Bom, o fato é que nós terminou-se decidindo por uma formação de acesso direto em 3 anos. Por que o acesso direto? Existe um aspecto também relacionado a como se fazia antes, quais eram os pré-requisitos. E aí eu falo especificamente, e isso eu tenho conversado muito com os colegas que são coordenadores de centros formadores de residência, a gente via nitidamente que existia uma distinção entre o especialista em medicina intensiva, que tinha como background uma formação como cirurgião, como anestesista e como clínico.
Cada um tinha, quer dizer, eram intensivistas diferentes. São intensivistas diferentes. Sutilmente diferentes. Sutilmente diferentes. O clínico tinha uma formação mais abrangente, digamos assim, do ponto de vista de abordagem de diagnóstico de doenças e tal. O anestesista tinha uma especificação maior em termos de mensurações e tal. Então, existe... Monitorização e etc. O cirurgião, como todo cirurgião, era mais invasivo. Então, existia uma distinção que a gente conseguia perceber nesses residentes, que, dependendo da sua... Seguiam cada uma dessas. E a vantagem do acesso direto é que você vai pegar uma pessoa que não foi formada em nada ainda, especificamente, né? Uhum. E aí você vai poder moldar a formação desse indivíduo para a medicina intensiva, que é a especialidade. Porque o que acontecia, como nós somos filhos, a medicina intensiva é filha dessas 3 especialidades, essencialmente, né? Nós surgimos das necessidades dessas 3 especialidades. Da cirurgia, que tinha os pós-operatórios complicados, que precisava de alguém para conduzir no pós, da anestesia também, pelo mesmo motivo, e da clínica, que também tinha os pacientes que complicavam e que precisavam de alguém que tomasse de conta desses doentes. E aí, no fim das contas, nós viramos um híbrido. Só que isso antes, depois que a medicina intensiva começou a progredir e ganhar nuances que caracteristicamente eram próprias dessa própria especialidade, né, dela mesma, a coisa mudou. Então, hoje em dia, por exemplo, a gente trata doenças que são nossas. A SARA, por exemplo. Uhum. Ninguém trata melhor a SARA do que um intensivista. Perfeito. Não é o pneumologista, não é o cirurgião, não é o cardiologista. Não. Da mesma forma como, por exemplo, sei lá, a sepse, ou as complicações da sepse, né? A sepse não é nem tanto uma doença exclusivamente nossa, porque pertence também à emergência, mas a sepse complicada, que precisa internar na UTI, a gente não tem quem trate melhor do que o intensivista. Sem dúvida, sem dúvida. E até interessante, que você frisou aqui, né? Você ressaltou de maneira bastante interessante, foi essa ideia dessas diferenças de cada um dos pré-requisitos, né? Uhum. E o quão homogêneo vai ficar isso para os próximos intensivistas formados. E isso vai ter um impacto bastante na nossa evolução de prova, né? Porque a nossa prova vai ser voltada muito mais para esses que vão realizar, a partir de hoje, né, essa formação na residência, uma formação mais ampla e, ao mesmo tempo, mais homogênea, especificamente formando intensivista, né? E visando exatamente isso, é que eu, como presidente da comissão de título, e a Cíntia Grion, que é a atual presidente da comissão de formação, nós, desde quando nós fomos alçados, né, essa função, nós estamos procurando estabelecer um diálogo, inclusive com reuniões conjuntas, que já houve, para que a comissão de formação se integre cada vez mais com a comissão de título, porque nós vamos ter que andar juntos. Com certeza. A comissão de formação já começou a fazer testes de progresso, vai ampliar ainda mais isso. Isso pode ser também inserido como pré-requisito, inclusive a prova de título. Sim. Então, de certa forma, nós vamos caminhar juntos. E eu e a Cíntia estamos procurando integrar cada vez mais essas formações, essas comissões, para que a gente possa estabelecer um denominador comum e possa andar junto. De repente, no futuro, talvez essas 2 comissões se fundam. Sim. Né? Porque tem tudo a ver. Tudo a ver. De repente, não vai ser mais uma comissão de formação e uma comissão de título, vai ser uma única comissão com atribuições, os membros com atribuições um pouco diferentes. Uma sub. Mas, por exemplo, o que tem que ser testado na prova de título vai ter que ser antecipado nos testes de progresso também. Então, uma coisa vai ter que funcionar. Vamos ter que conversar. Nós vamos ter que. E aí a gente começou isso de forma ainda incipiente, porque a gente está preocupado. No momento, o nosso foco é elaborar uma prova que seja mais justa possível, né? E é o que eu sempre digo, talvez de todas as comissões, comitês que a MIP tem, seja talvez a mais importante. Sim. Ao lado da comissão de formação, é a comissão de título. E a mais importante e a que dá mais trabalho também. Sem dúvida. Aí é a que tem uma responsabilidade brutal, porque a cobrança é muita, as pessoas, mesmo que quando a prova é feita de uma forma justa e adequada, às vezes existem muitos questionamentos. Então,
é uma comissão que traz muito trabalho e muita responsabilidade e estresse também. Então, a gente está focado no momento em fazer uma prova que seja mais equilibrada e justa possível. Assertiva possível. E o que é nosso intuito? Eu vou repetir para deixar mais tranquilo. É discriminar o indivíduo que sabe daquele que não sabe. Só isso. Para isso, a gente precisa fazer uma prova justa. Não pode prejudicar quem sabe. Então, a gente, por exemplo, questão com pegadinha ou questão que tem algum intuito de fazer com que o candidato erre propositadamente a questão, isso não vai existir. Essa questão vai ser eliminada no berço. Fora esse recado aí importantíssimo para o candidato, que a prova vai ser o máximo possível justa e sem pegadinha. Quais são os últimos recados para você passar para o candidato que vai fazer essa prova, para ele se animar, para ele se inscrever e para ele compartilhar também com a gente da associação como titulado e buscar, juntamente com todos os seus pares, fortalecer essa associação? Eu vou tranquilizar quem tem informação e quem está estudando, mas, ao mesmo tempo, vou deixar intranquilo quem não fez isso. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: como toda prova, você tem que se preparar. Então, e isso você, por exemplo, o residente, um bom residente, ele está se preparando desde o momento primeiro dia que ele botou o pé na residência. Então, uma pessoa que tem uma formação adequada em medicina intensiva e que tem estudado, muito provavelmente vai tirar de letra essa prova. Isso aí eu posso garantir. Mas, para isso, ele precisa ter se preparado. Então, isso é o fator tranquilizador que eu posso transmitir. Olha, se você está estudando, se você é um bom residente, se você é empenhado em aprender, estuda da maneira adequada, pode ir para a prova como se tivesse ido para o passeio, porque vai ser um passeio. É o que eu geralmente digo para os meus residentes. Se você se prepara, não tem como você não ir. Até porque não é um concurso. Você não está concorrendo com ninguém. Você está concorrendo consigo mesmo, consigo próprio. Então, você não vai ter que disputar uma vaga. Sim. Você vai ter que tirar uma nota mínima. E isso, para quem tem uma formação, eu posso garantir que vá tranquilo, porque você vai passar. Pode ir absolutamente tranquilo. Excelente. Tranquilizando você, então, residente, você que vai prestar a prova, se inscreva, porque assim, se você foi um bom residente, se você trabalha com terapia intensiva, se você se aplicou na residência, no centro de formação, você vai conseguir fazer uma boa prova e nós estamos lá para trazê-lo junto da nossa sociedade. Esse foi o AMIBcast. Agradecemos aí a presença do Dr. Ciro Mendes. E, eu que agradeço. Novamente, voltando aqui para o próximo, quem veio tomar café comigo. Não se esqueçam, novamente, gosto de falar isso sempre, ressalto, de se inscrever na AMIB em todas as nossas plataformas digitais e, obviamente, curtir e comentar os nossos AMIBcasts. Até o próximo. Obrigado, doutor. Obrigado a você, Caio. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, até novembro a gente se encontra na prova.